Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, xamã crístico, palestrante, discípulo da grande Fraternidade Branca Universal, e hoje ele vai estar falando sobre a presença divina Eu Sou e as velas nas nossas vidas. E amanhã eu tô aqui conversando com Albano Macedo, engenheiro e astrólogo oficial da Pax, ao longo de 40 anos. Ele vai falar sobre a saúde dos signos de água. Vem aí amanhã às 5 horas para aprender como é que está a tua saúde. Vamos de Bueno para que ele possa compartilhar conosco todo o seu conhecimento sobre a presença Eu Sou e as velas. Estamos ainda nas bênçãos dessa mega lua cheia, a super lua de 2022, a lua mais próxima do planeta Terra nesse ano todo, uma energia muito forte realmente. E essa sintonia nos traz abundância, abertura de caminhos, a força maior da manifestação dos nossos ideais. Então, vamos lá dar boas-vindas ao Bueno. Bem-vindo, tudo bem, Bueno? Tudo. Achei que não ia entrar. Você mexeu na hora que ia entrar e aí deu um tilt aí voltou. Vamos começar? Vamos lá, Arcanjo Vamos Miguel. começar? Arcanjo Miguel, como sempre, né? Sem ele não dá para fazer muita coisa, não. Não dá mesmo, Vamos lá. vamos lá. Vamos fechar então os nossos olhos. Vamos nos sintonizar com nossos corações. Vamos pedir ao Arcanjo Miguel que esteja sempre presente em nossas vidas, na vida das pessoas a quem nós amamos e na vida de todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego e das nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e manifestada, aqui, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Pois bem, Carmen, hoje nós vamos falar um pouquinho mesmo, sobre a presença divina Eu Sou e as velas nas nossas vidas. Lembrando que tudo aquilo que nós falamos aqui, ou conversamos aqui, existem diversos livros, diversas mídias, em diversos outros palestrantes, porque o que a gente fala é só para dar um impulso, ou inspirar, ou intuir alguém a procurar, de fato, aquele assunto, ou vamos dizer aqui, a start que dá, às vezes, no coração da gente, ou aquela moeda, né? Aquela ficha que cai e faz a gente tomar um rumo. É mais nesse sentido, não é nada muito, vamos dizer assim, acintuoso, único, né? Porque esse não é o nosso intuito aqui nas lives que a gente faz apenas em uma hora. No livro Haja Luz e nos mistérios desvelados do mestre Saint-Germain, a gente tem praticamente tudo isso que eu estou falando e mais um pouco ainda para aqueles que querem se inteirar de fato.
né? Bom, antes da gente falar propriamente sobre o assunto, a gente precisava dar pelo menos um pouquinho de uma noção do que é, na verdade, a presença divina eu sou, né? E aí a gente tem que falar um pouquinho que as nossas mentes, né, e principalmente a nossa consciência que reverbera nela, ela tem que estar um pouco ligada à fonte, para que a gente saiba exatamente o que é e o que vem a ser a presença divina eu sou. A presença divina eu sou, ela é um reflexo daquilo que nós chamamos eu sou o que eu sou, né? E essa expressão, na verdade, é o nome de Deus, né? Um dos nomes de Deus, melhor falando, né? Senão depois a Jane fica brava comigo e muitas outras, vamos dizer assim, filosofias ou religiões podem ficar bravos, porque existem, na verdade, vários outros nomes de Deus, né? E esse, na verdade, é aquele que mais a gente comunga. Por quê? Porque esse foi o nome que ele mesmo se deu, vamos dizer assim, para Moisés, quando Moisés esteve ali junto à sarça ardente no Monte Sinai, ou no Monte Hebron, que às vezes o Monte Sinai traz muitas outras configurações em outros lugares, mas o Monte Hebron não. O Monte Hebron é aquele mesmo que está lá. E é onde ele viu, né, aquela luz antes de subir, quando chegou lá, Deus falou com ele que era para ele tirar os chinelos, né, as sandálias, né, que ali era um lugar sagrado, ali era um lugar santo. E pediu então a ele que tirasse o povo hebreu, que era cativo do Egito, para que levasse até Canaã, que era a terra prometida para os hebreus, que ele tinha prometido já na época de Abraão. E aí o Moisés falou, escuta, não vai dar, porque o pessoal vai perguntar com quem eu falei, vai perguntar qual é o seu nome, o meu povo mesmo vai perguntar, né? E aí eu digo o quê? Aí ele diz assim, então você vai lá e diga para eles, né, mais ou menos, uma história figurada, porque isso que eu estou contando está em Êxodo. Se você for lá no capítulo 10, mais ou menos, a coisa está mais ou menos ali configurada. E ele fala, eu sou o que eu sou. Né? E aí, então, ficou configurado essa expressão que nós chamamos assim de fonte, que, na verdade, também a gente pode chamar, de acordo com a grande fraternidade branca, que é o grande sol central, que são milhares e milhares de vezes maior do que o nosso Sol aqui do nosso sistema solar. Então, a grande fonte de luz para nós espiritual, ela vem desse grande Sol central, que é, na verdade, o nosso Sol espiritual, que tanto a gente já falou aqui quando a gente fala de Sírius. E esse Sol, que é milhões e milhões de vezes maior do que o nosso Sol físico, que é esse que nós conhecemos aqui no nosso sistema solar, ele emana toda a luz, vamos dizer assim, que é essa fonte para essa presença divina eu sou. Então, ele é, na verdade, a fonte criadora de tudo que existe ao nosso redor, né, que flameja infinitamente outras formas de seres brilhantes que nós conhecemos e que são, na verdade, consciências vivas e que todas elas, na verdade, fazem parte da nossa vida também. E tudo aquilo que nós, às vezes, chamamos e vivenciamos como sendo auras divinas e esplendorosas. Todos esses seres, na verdade, são dotados de consciências vivas. E ali, através dessas consciências, de forma infinitas, elas estão criando e expandindo o limite de cada um delas em cada um dos reinos que elas vivem.
Então, nós temos aí bilhões e bilhões de partículas, né? Que são vida, luz e inteligência, que são, na verdade, emanadas do coração desse grande Criador, que todos nós conhecemos, que é feito à imagem e semelhança dele. Aí, todos nós, então, indistintamente, não importando a que reino nós pertencemos, nós temos o poder, a sabedoria e amor, aí não está desassociado, né, que é uma coisa que eu bato sempre aqui, porque quando a gente começa a falar desse simbolismo trino, né, a gente sempre fala amor, poder, sabedoria e amor. A gente desassocia a sabedoria do amor. E, na verdade, eles estão juntos. É o poder, a sabedoria, o amor e a perfeição. A perfeição, então, seria, vamos dizer assim, um outro atributo, né? E isso, na verdade, né, são essas três coisas que eu falei e sempre disse, né, são os atributos divinos daquilo que nós chamamos de Pai, né, ou Deus, ou pai e mãe. Então, esses atributos vêm, vamos dizer assim, dessa fonte, desse Criador, né, daquilo que nós chamamos eu sou o que eu sou. Bom, então, portanto, quando a gente tem uma visão de fonte divina, que nos inspiram a todos, e falando de todos esses elementos que são vivos e que nos inspiram inteligência e através da sua luz, aí entram todos os nossos reinos, que são aqueles que a gente costuma chamar daquilo que está à nossa volta, que são o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal, e eu incluo aí também a ordem angélica. Sim. Né? Eu ponho aí esse reino também. Né? Aí, porque todos eles, na verdade, fazem parte da nossa vida. E aí entram também os mestres ascensos, também entram, né? Porque fazem parte da grande, vamos dizer assim, evolução de todos os nossos reinos, e também compartilham conosco todo um mundo invisível que ainda não foi nos mostrado e colocado por uma questão daquilo que nós chamamos de véu de Maia, Sim. que nos encobre toda essa perfeição que nós já temos. Essa centelha divina, que daí é brotada para todos nós e para todos esse plano que eu acabei de falar, e no nosso caso, ele é colocado como uma semente dentro do nosso coração, a qual nós chamamos de centelha divina. Nós chamamos de centelha divina. Essa centelha divina é que nos dá a conexão com uma outra coisa, que é essa, vamos dizer, essa coisa que nós chamamos a imagem e a semelhança divina do Criador, que é a presença divina eu sou. Né? Aí nós chegamos na presença divina eu sou. A presença divina eu sou, então, é a imagem dessa perfeição que nós somos, mas que está, vamos assim, num outro plano que até então nós não atingimos. Por quê? Nós não atingimos ainda porque ele habita em cada um dos corações físicos, né? Ou seja, da humanidade, e pulsa como sendo a força, como a força, no caso, o poder, depois a vida, que é a inteligência, e, por fim, as condições necessárias para que nós criemos a consciência de evolução para que nós possamos atingir, então, a divina presença eu sou, que é, na verdade, a imagem e a semelhança do nosso Criador. Eu não sei se isso está bem explicado, mas a nossa vida, a nossa existência,
ela depende dessa essência. Sim. Se nós não tivermos focado nessa essência, nós não conseguiremos fazer com a nossa consciência se expanda, se torne ilimitada a tal ponto que a gente tenha consciência real e manifesta do que ela significa. Bom, essa presença eu sou, ela tem 3 corpos, né? Aliás, 3 corpos não. Eu podia chamar de 3 corpos, mas eu vou dizer que ela tem 3 partes, porque daí fica melhor para o entendimento que nós vamos dar na sequência. Uhum. Ela tem realmente o ser de luz, que é a presença divina eu sou, em volta da cabeça, vamos dizer assim, dessa divina presença, tem vários círculos de luz. Uhum. Tem vários círculos de luz. Esses círculos de luz, eles vão na tonalidade do branco, passando pelo amarelo, depois o azul, o rosa, o verde, o rubi dourado e o violeta. Pode ser que em alguns seres esteja essa roda de forma diferente, conforme a sua evolução vai se fazendo na matéria. Esses círculos nós chamamos de corpo causal. Então, nós temos a presença divina eu sou, com o corpo causal, e logo abaixo desse ser, nós temos um outro ser. Esse ser, nós chamamos ele ou de santo ser crístico, ou de santo Cristo pessoal. Uhum. E daí que vem a gente. Aí vem a gente, que é o ser humano, e o ser humano, ele tem em si 4 corpos, né? O primeiro, que é o corpo etéreo, que fica mais perto do santo ser crístico, eu vou chamar hoje de santo ser crístico, e não de santo Cristo pessoal. Então tem o santo ser crístico, depois dele vem o corpo etéreo, depois o corpo mental, depois o corpo emocional ou corpo astral, que também pode ser chamado assim, e depois o corpo físico, que é o último corpo, que é o corpo da matéria. Dentro de nós, então, tem essa centelha divina, dentro do nosso coração, no lugar onde ele não pode sequer ser acessado, nem através de uma chapa, nem através de uma tomografia, através de nada. Ele é apenas um ponto de luz factível, aonde, desde a nossa presença divina eu sou, da cabeça da nossa presença divina eu sou, passando pelo coração da nossa presença divina eu sou, passando pela cabeça do nosso santo ser crístico, passando pelo coração do santo ser crístico, ele desce até a nossa cabeça e depois desce até o nosso coração, por uma linha que nós chamamos isso ou de elo, ou na questão da linha de prata ou de luz, que nos liga desde esse ser luminoso até aqui. Quem dá toda a luz a essa imagem e semelhança divina é a fonte, né? O eu sou o que eu sou, que faz tudo isso para a presença divina eu sou. E a presença divina eu sou vai passando até chegar na nossa mente e no nosso coração. Chegando no nosso coração, através dessa centelha divina, ela abre em 3 chamas. Ela abre em 3 chamas. Nós chamamos essas chamas de azul, dourado e rosa. A primeira é azul, a segunda é a dourada e a terceira é a rosa. Essas 3 chamas, as 3, azul, dourada e rosa, nós chamamos de atributos, os atributos divinos, assim como eu já expliquei anteriormente. O poder, a sabedoria e o amor e a perfeição. A perfeição. Então, o azul é o azul mesmo, o dourado é a sabedoria e o amor, e o rosa, que é a perfeição, ela se distribui em mais 4 chamas. A branca, a verde, a rubi dourada e a violeta. Essas 4 chamas da perfeição, elas são chamadas de atividades.
diferente das outras 3 chamas que são atributos. Bom, uma vez explicado isso, a gente tem que dizer que a poderosa presença divina, eu sou, que cada um tem a sua, porque ela é uma criação do eu sou, que é o Criador, ela é a parte de Deus, né, que nós chamamos de Deus, que seria o Criador, né? Ela é uma parte de Deus que habita em cada um dos corações humanos. Ele, na verdade, é o nosso eu divino. Ele é o nosso eu divino, qual Deus, repetindo, criou a sua imagem e semelhança. Espero que isso tenha ficado muito bem esclarecido para aqueles que estão nos assistindo e estão nos vendo, porque grande parte daquilo que nós vamos continuar falando tem muito a ver com essa questão que eu acabei de explicar agora. Bom, falando então um pouco mais agora sobre as velas, e agora eu vou entrar num outro quesito. Eu falei sobre a presença divina eu sou, da onde ela veio, da onde ela surgiu, como ela é. Lembrando que a presença divina eu sou, ela está num patamar mais alto, né? Depois vem o santo ser crístico, depois vem, né, passando pela mente, passando pelo coração, né, até chegar na nossa mente, na nossa cabeça e no nosso coração. Ligado por esse cordão de prata ou por essa linha de prata, como nós chamamos, o cada filosofia chama. Em cima do santo ser crístico, esqueci de dizer que tem uma pomba. Sim. Ela tem sempre uma pombinha, que representa o Cristo, né? Lembrando sempre, né, que quando a gente fala Jesus, o Cristo, Jesus era um e Cristo é outro, né? Jesus, naquela oportunidade, era um ser humano e que estava aqui representando o amor do seu Pai, encarnado. E depois do batismo, por João Batista, ele recebe, então, a visita do Cristo. Então, ali naquele momento do batismo, ele se torna Jesus, o Cristo. Né? Então, ele se torna 2 coisas juntos. Ele se torna o Filho e, ao mesmo tempo, um Filho crístico. O Cristo, ele faz parte daquela chama que é dourada. Sim. Sabedoria e amor. Ele faz parte daquela chama, ok? Então, Jesus, ele representa a chama do Filho. Nós temos, então, ali o Pai, que é azul, o Filho, que é o dourado, e depois nós temos a perfeição, que é, na verdade, a chama rosa. Uma vez feito isso, e nós vamos falar agora um pouquinho a respeito das velas, eu pergunto para que cada um agora responda para si mesmo por que as velas podem ser tão importantes e representam tantos na nossa vida. Por um único intuito, porque ela, na verdade, representa a manifestação do sagrado dentro de nós. E o que é o sagrado dentro de nós? A luz. Aquilo que a vela nos dá, a chama, a luz. Por isso que ela é tão importante na nossa vida. E ela representa, na verdade, a manifestação do Espírito que está aqui na matéria, né? Porque nada, o Criador nada mais é o eu sou, o que eu sou, que é o Criador. Nada mais é como a imagem e a semelhança divina da sua luz, porque ele é luz, né, nas nossas vidas. Então, quando nós acendemos uma vela, na verdade, nós estamos aumentando a possibilidade de nós estarmos em comunicação com todos aqueles que estão num plano espiritual mais elevado, mas, ao mesmo tempo, aquele plano espiritual que também está à nossa volta. Porque, às vezes, nós esquecemos desse detalhe.
Sim. A gente olha para o céu e acha que tudo está no céu. Mas, na verdade, pouca coisa está no céu, a não ser aqueles que trabalham para a Mãe Terra. O restante está dentro de nós e à nossa volta. Aqui. Não está acolá, está aqui. Então, a vela é uma maravilha, antes de mais nada, da engenharia, mas, por outro lado também, ela é a criatividade da manifestação manifesta. É bom que você diga isso. A vela é uma manifestação, mas manifesta do divino. É o fogo que controla e que se mantém aceso e à disposição em nós e fora de nós. Uhum. Porque, na verdade, quando nós vamos acender uma vela, nós estamos sobre o controle desse fogo. O que no passado era muito difícil. Imagine você, no passado, há 50 mil, há 40 mil, 30 mil anos atrás, quando nós não tínhamos o fogo. Como era problemático enfrentar a escuridão, as sombras, o clima, quando não se tinha o fogo. Era muito difícil. Então, quando nós chegamos a dominar o fogo, é um dos grandes avanços de uma era para outra. Sim. Porque o fogo faz uma diferença imensa nas nossas vidas. O corpo da vela, no caso, ele já foi feito de sebo, né? Inclusive o pavio era de algodão, né? Depois ele passou para cera, depois passou para um pavio mais, vamos dizer assim, englobado a questão da cerosidade, e depois aquilo que era cera virou um material mais leve, mais sutil, né? Que é a questão da parafina, que é a questão da parafina, né? Então, e o pavio também, ele ficou um pouco mais elementar e mais preciso na condução do tempo da vela acesa para aquilo que a gente quer dar, né? Uma vela palito, numa vela de 7 dias, numa vela de 21 dias, como nós temos, às vezes, e acendemos. Então, o pavio tem todo esse contorno. Então, o corpo da vela, na verdade, ele também parece um corpo de luz. Sim. Né? A parte da parafina, a parte da cera, o do sebo, ele sempre significou a parte, vamos dizer assim, da matéria. O pavio, ele sempre representou esse cordão, né? Uhum. Essa linha de prata que a gente chama, que liga todos os elos, né? E, na verdade, a chama representa, na verdade, esse fogo divino que, para nós, olhando para uma vela acesa, ele vai sempre representar o eu sou o que eu sou, né? E para nós sempre buscando a elevação para a nossa presença divina eu sou. É só a gente reparar na estrutura da vela que a gente vê isso mais ou menos assim claramente. Não precisa eu trazer uma vela aqui para demonstrar. Né? Pergunte. Vela, a pilha não tem valor nenhum, a Silmara escreveu. Como é que é? A vela. Não entendi. Vela. Hoje em dia vendem vela que você coloca pilha. Não. Eu falo um pouquinho mais à frente disso, pode ser? Mas já respondendo, né? A vela, ela tem que ser queimada. Uma vela a pilha, ela não queima, né? Ela não queima, né? Mas ela tem luz. Sim. Né? Ela pode representar, mas ela não é a vela, né? Porque a vela sendo queimada, ela absorve um pouco o conteúdo, vamos dizer assim, de densidade material que ela tem e que nós também trazemos. Quanto mais leve for a vela, mais conteúdo que você vai colocar nas suas orações, nas
nos seus decretos, nas suas afirmações, nas suas invocações, né? Nas suas rezas, vamos dizer assim, ela vai ter. O que mantém a vela acesa é o corpo dela, né? É onde está a parafina, onde está a cera. Hoje feito, né, que eu disse, de parafina, mas antigamente foi feito de cera e depois, antes disso, foi feito de sebo. Né? E os pavios também foram, vamos dizer assim, foram sendo modificados. O que a gente tem que entender, e às vezes as pessoas perguntam, eu já vou falar agora, mas lá na frente pode ser que eu fale, ou senão até esqueça, mas eu já vou aproveitar, é sobre as cores das velas, né? Que as pessoas perguntam. Mas e a vela colorida? A vela colorida, ela só vai estar embutido através da sua intenção. Porque o mais importante da vela para nós é a chama. Sim. A vela é, na verdade, a chama em si. Mas nós precisamos do corpo da vela e do pavio, sem o qual nós não vamos ter a chama. Né? A gente não tem o nosso espírito e a nossa consciência elevada se nós não tivermos o corpo físico. A coisa funciona dessa maneira. Claro. Né? Então, assim, na verdade, nós, como seres humanos, nós fazemos parte desse conteúdo que é a vela, a parte material da vela, assim como o corpo. E a cor, ela funciona como a nossa personalidade, até como o nosso ego, que muda muito, porque a perfeição nossa, ela já está através da presença divina eu sou. E essa é imutável, Sim. porque ela tem a imagem e a semelhança do Criador. Não tem o que fazer. Ela é perfeita. E nós temos que acessá-la para que nós tornemos perfeito e assim acabemos com o tal do ping-pong, de subir e descer, né? Quando a bolinha joga no lado da mesa e o adversário retorna para esse lado. E fica naquele ping-pong. Nós queremos sair desse ping-pong. Então, a presença eu sou em nós depende do combustível que nós vamos dar a ela. Claro. E o combustível que nós vamos dar a ela que seria representado pelo corpo da vela. O que nós pedimos, o que nós oramos, o que nós rezamos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós falamos e principalmente o que nós fazemos, que são as nossas ações, que são as nossas atitudes. Então, esse combustível, nós temos que ter um pouco mais de atenção sobre ele através daquilo que nós adoramos, daquilo que nós colocamos o nosso amor, daquilo que nós colocamos o nosso poder, aquilo que nós fazemos o mais perfeito possível no nosso dia a dia. E isso é amar a Deus, acima de tudo, que foi o que o Mestre Jesus pediu que nós fizéssemos, né? Que nós amássemos a Deus acima de tudo. E ele também nos colocou isso como sendo um dos nossos mandamentos lá para Moisés. Aliás, o primeiro deles foi como ele depois, redigindo a tábua dos 10 mandamentos no próprio Monte Hebron, lá no Sinai, fazendo das tábuas através do próprio dedo de Deus, do Criador. No primeiro mandamento ele pede: não terás outros deuses diante de mim, né? Só ele. Esse é o amor que ele está pedindo, então, para cada um de nós, para que nós nos afirmemos sempre através das condições do nosso coração. Sim. Porque ali, na verdade, que está a centelhinha divina, né? Eu até às vezes brinco, né? Que ela tem o tamanho assim de uma cabecinha de uma agulha, né? A cabecinha da agulha. Mas, na verdade, a cabecinha da agulha seria o tamanho do nosso Sol, perto do que ela significa. Porque ela, na verdade, é a raiz da onde saem aquelas 3 chamas que significam a criação divina. Bom, esse tipo de coisas que eu falei que a gente tem que ter a nossa atenção voltada para aquilo que nós queremos e amamos a Deus, na verdade, é o que nos acompanha
a nossa presença divina eu sou nas nossas vidas. Ela tende a despejar em nós para que nós tenhamos essa atenção sempre em tudo que a gente vai fazer, falar, pensar, sentir. Mas a gente tem uma desconexão com ela. A gente não age diante dela. A gente age diante da nossa personalidade e do nosso... Aliás, eu vou usar uma palavra que você usa, sempre através do nosso ego-personalidade. Fica melhor. Através do nosso ego-personalidade. Nós acabamos agindo em todas essas frentes de acordo com o ego-personalidade. Então, nós fazemos aquilo que tem o nosso interesse pessoal, Sim. o que tem um interesse familiar, o interesse de relacionamento, de amizade. Então, a gente acaba pulverizando a nossa mente, o nosso corpo emocional e o nosso corpo físico dentro disso. Por que eu não coloco o corpo etéreo nessa balança? Porque o corpo etéreo é o que está mais perto do santo ser crístico, que logo está abaixo da presença divina eu sou. Então, se nós deixarmos e plasmarmos todas as nossas atenções e o nosso amor e a nossa adoração a Deus, logo isso é plasmado no campo etéreo, que está próximo do santo ser crístico. Ele absorve isso. Se nós fôssemos uns seres perfeitos e as nossas atenções estivessem para a presença divina eu sou, o santo ser crístico absorve isso e fala, puxa vida, ele está preparado. O santo ser crístico, na verdade, dentro do xamanismo crístico, ele é o xamã crístico, ele é o mensageiro. Uhum. Então, quando chega nessa etapa, ele carimba e diz para a presença divina eu sou que está em cima. Ele está preparado. É absorvido, acende e ilumina. Logo, a questão do ping-pong acaba. Então, enquanto a gente não concluir e não deixar essa ficha cair, nós continuaremos com o nosso ego, personalidade, ditando para nós aquilo que nós devemos fazer. Bom, voltando à vela. Se é o fogo que nos interessa, nós temos que lembrar que ele também faz parte dos 4 corpos que nós temos. E o fogo físico aí, no caso, nosso, de dentro do nosso coração, ele é a energia mais próxima do fogo etéreo, que eu acabei de falar. Sim. Por quê? Porque o corpo etéreo de todos os corpos, né, o etéreo, mental, o emocional ou astral e o físico, o mais leve de todos eles é o etéreo. Sim. Então, o que acontece com o fogo da chama que está na vela? É aquilo que, na verdade, nós queremos que aconteça conosco. Nós queremos subir, nós queremos acender. E a vela acesa tem justamente a chama que nós precisamos para nós acendermos, já que a chama ela faz parte do corpo que é mais leve, que é o etéreo. Aí, na sequência, vem o mental, o emocional e o físico. Ou seja, o fogo, o ar, a água e a terra. Exatamente no mesmo modelo que eu acabei de falar agora, né? Então, nós temos os 4 elementos aqui da Terra, que são os mesmos 4 elementos que nós temos volátil, né? O fogo, que significa o etéreo, o ar, que significa o mental, a água, que significa o emocional ou o astral, e a terra, que significa o físico. Todos eles na mesma proporção e na mesma, vamos dizer assim, na mesma direção, né? Só que nós queremos ir numa direção contrária. Nós queremos sair daqui e subir, né? Às vezes as pessoas acham que, eu já falei isso numa outra live, que a gente tinha que puxar o que está em cima para baixo, enquanto que o trabalho tem que ser o contrário. Nós que estamos aqui embaixo queremos subir, né? Quando você mergulha,
rapidamente você quer ir para a superfície, você quer respirar. Né? Então, a ideia é subir. A ideia é subir. E o fogo, como é o éter, e são da mesma substância, os dois, porque os dois, na verdade, eles representam o espírito que está dentro de nós. O fogo simboliza o espírito. E essa substância do fogo físico, ele é, na verdade, mais denso. Ele é um pouco mais denso do que aquele que está lá em cima. Uhum. Então, o fogo etéreo, como ele é mais elevado, ele está mais alto, ele também é feito de uma substância que está aqui embaixo, mas que nós queremos acender. Nós queremos ir até ele. Né? E às vezes a gente fala que não é essa a verdade, que a verdade é que o fogo desça até nós. E Sim. não é, ele já faz parte de nós. O fogo já está em nós. Você quer falar alguma coisa? Eu não entendi. Você quer falar alguma coisa ou não? Não, tem uma pergunta aqui, tem uma colocação. Você quer agora ou depois? Eu não sei nem se vai dar tempo de falar tudo que eu tenho que falar, mas eu preciso dar continuidade. Continua. Pode ser? Lógico. Então, o valor de nós termos uma vela acesa na nossa vida é o fogo cada vez mais próximo, não só fisicamente falando, mas nós vamos ter os nossos anjos, nós vamos ter os nossos mestres, nós vamos ter os Elohims, nós vamos ter, na verdade, o mundo visível que nós estudamos e que nós aplicamos na nossa vida de uma forma mais amada, assim como nós deveríamos amar a presença eu sou o que eu sou. Então, já que a presença eu sou o que eu sou é o Criador, é Deus para nós, e nós não conseguimos chegar até eles, e nós amamos o nosso anjo da guarda, nós amamos os nossos anjos, nós amamos os nossos mestres, nós amamos os nossos Elohims, nós amamos a grande fraternidade branca, nós chegamos um pouco mais perto da presença eu sou o que eu sou, que é o nome de Deus, e é o Criador, e é Deus para nós, do que, às vezes, nós nos desvencilharmos e perdemos o foco através do nosso ego personalidade. Então, olhar fisicamente para a chama de uma vela é andar junto com essa elevação, é andar junto com essa energia, é, na verdade, olhar para um processo de reflexão ou na nossa meditação para aquilo que nós queremos, de fato, ampliar, que é a nossa intuição e é a nossa inspiração. Porque elas, na verdade, é que vão separar os nossos pensamentos bons daqueles que não são bons. Sim. Como eu falei na live da quinta-feira passada, onde está gravado, onde todas as nossas lives ficam gravadas, e aqueles que se interessarem e querem saber um pouco mais a respeito disso, é só acessar. Uma outra questão curiosa e importante é a água. Né? É a água. Porque a água está assim para o plano emocional ou astral, como o fogo está para o plano etéreo e o plano espiritual. E o curioso de tudo isso, Carmen, é que se a gente prestar atenção na água, a gente vai ver que a água ela é uma gota invertida do que é a chama da vela. Se você prestar atenção, você vai ver que a chama da vela, na verdade, é uma gota invertida. Então, ela nos mostra também, através da sua geometria e da sua forma figurada, que ela, na verdade, ela representa o contrário daquilo que nós buscamos. Né? A gente busca o plano espiritual, a gente não busca o campo astral. O campo astral ele é quase que antagônico ao corpo espiritual. Uhum. Isso talvez eu explique numa próxima live, porque agora quase que a gente não está tendo tempo para fazer isso. E a gota d'água, na verdade, é uma energia que desce.
ela sempre procura um lugar mais baixo para percorrer. A água sempre procura o declive, para onde ela vai desembocar. Isso, geralmente, dá muito no oceano, aonde, né? Isso não é sempre. Por exemplo, o nosso rio Tietê, ele sai muito perto do oceano, que é lá em Mogi das Cruzes, onde é a sua nascente, e percorre todo o estado de São Paulo no seu interior. Nem sempre é assim, mas na maioria das vezes, a água, ela procura sempre o lugar mais baixo e o caminho mais fácil. O caminho mais baixo é o caminho astral, é o caminho emocional. No caso da chama, ela sobe, ela é invertida a gota. Então, ela sobe. Ela procura um caminho um pouco mais difícil, que é a elevação espiritual. Essa é a busca que dá e leva-nos ao caminho dos céus. Porque lá nos céus, eu não vou dizer dimensões, vocês gostam de dizer dimensões, eu gosto de dizer planos. Existem vários planos de evolução. E é nesses que nós vamos, se nós tivermos a nossa mente acentuada na luz. Bom, a chama da vela, na verdade, é a elevação da energia no olhar dessa chama durante todos os nossos afazeres, enquanto nós estamos fazendo os nossos rituais, as nossas cerimônias, as nossas meditações, as nossas orações, as nossas rezas, invocações, decretos, afirmações. Tudo isso nós deveríamos estar fazendo olhando a chama da vela. E a chama da vela também nos propicia, como eu disse anteriormente, uma abertura maior da capacidade da nossa intuição e da nossa inspiração. Isso nos abre para um terceiro olho, mais evoluído, mais abrangente, que é nele que se encontra praticamente o véu de Maia, que nos encobre a ver os 360 graus, vamos chamar assim, que está à nossa volta, e que está acima, que está abaixo, que está ao nosso lado esquerdo, o nosso lado direito, né? À frente, atrás e no centro. Cada vez que eu, por exemplo, nós já falamos isso em outras lives, acendemos uma vela, nós acendemos ela com uma intenção. Sim. Nós acendemos ela com uma intenção. Essa intenção, ela, antes de ser acendida, ela deve ser rezada, né? Eu, por exemplo, rezo Ave Maria, o Pai Nosso e a Grande Invocação. Depois eu digo a minha intenção, mas antes de dizer a minha intenção, essa luz que eu vou acender, ela tem o patrono. Esse patrono é a Alfa e Ômega. Ela é o Pai e a nossa Mãe divina, que nos equilibra entre o céu e a terra, dando energias para nós a favor da luz. Então, antes de você falar a sua intenção, você vai ter que colocar a sua fala dizendo que aquela vela é para Alfa e Ômega, como eu já ensinei. Né? Não vou repetir aqui, que vai me tomar muito tempo e cada vez o relógio parece que vai mais rápido. Ao contrário de alguns pensam, acender a vela é tão forte e produz tanto que, às vezes, acender uma vela é mais forte, às vezes, do que a oração. Ela é mais forte do que um ritual, do que uma cerimônia, do que uma invocação, do que um decreto, do que uma afirmação, de uma invocação. Ela é tão forte quanto, porque na hora que você fala que você vai acender aquela vela para Alfa e Ômega, e já fez presente do seu coração, imediatamente descendo da sua presença divina, passando pelo seu santo ser crístico e indo até o seu coração, aonde está a centelha divina e a chama trina. Além de tudo isso que eu acabei de falar agora, é interessante que nós tenhamos sempre uma vela de 7 dias acesa em nossa casa,
a favor do nosso anjo da guarda, Sim. que, na verdade, é representado pelo Santo Ser Crístico, ou Santo Cristo pessoal. Muitas pessoas e muitas filosofias nossas e ensinamentos colocam esse ser que tem a simbologia, pelo menos nas estampas, né? A figura do Mestre Jesus, como sendo o nosso anjo da guarda. Então, é legal que nós tenhamos sempre uma vela de 7 dias aceso na nossa casa para o nosso anjo da guarda. Isso é muito importante. Nós sempre temos, mas às vezes as pessoas não fazem isso. E quando fazem isso, às vezes fazem através de uma vela palito, né? Porque queimou, está queimado e está ali. E acabou. Eu não vou falar muito das precauções que nós devemos usar com a vela, né? Pô, você não vai pôr a vela direto em cima de alguma coisa que possa pegar fogo, né? Hoje existem aqueles copos, né, de vidro que pode ficar ao redor da vela de 7 dias, ou de uma vela palito, né, aonde a parte de baixo é de alumínio ou, se não, de pedra. Eu tenho aqui no lugar de alumínio e em uma outra lugar de pedra, né, porque o fogo não vai passar se queimar o invólucro da vela, que geralmente é de celofane e é transparente, e às vezes pega fogo mesmo, dependendo de como a vela está ajeitado, né? Mas com o copo de vidro em volta, essa preocupação ela desaparece um pouco. Bom, o que acontece com o Santo Ser Crístico quando a gente acende a vela e a chama está acesa? Ele aumenta essa possibilidade do nosso anjo da guarda estreitar os laços de amor que tanto a gente precisa para com os outros seres. E o que é melhor, a gente estreita esses laços de amor e de amizade com ele, aonde ele vai fazer uma ponte muito mais segura com todos aqueles que estão acima de nós, facilitando, vamos dizer assim, a nossa conversa, o nosso entendimento, seja ele através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, ou das nossas palavras, das nossas ações, que são permeadas pelo corpo físico. Então, o anjo da guarda, ele faz um trabalho para nós, que é o Santo Ser Crístico, o Santo Cristo pessoal, junto à presença divina, eu sou o que está mais acima. Ela é, na verdade, né, não vou dizer aquele ser administrativo, mas é o ser que vai bater o carimbo, como eu disse anteriormente, se nós estamos preparados para realmente recebermos a ascensão e a iluminação. Então, acender a vela no campo etéreo é o mesmo que dá a ela uma forma da matéria que nós estamos aqui. Então, chega a confundir a chama da vela entre um ser espiritual e a matéria, que é o que, na verdade, ela acaba se transformando naquilo que a gente precisa. Um senão, entre aspas. Nós nunca acendemos uma vela para o campo astral, porque o campo astral ele não sobe, ele desce. E ele descendo, ele não vai nos favorecer a subir, a nos elevarmos através daquilo que nós buscamos, que é a luz. Sim. Então, a gente não chama e não acende para o campo astral, vela alguma, né? Principalmente às segundas-feiras, que é chamado Dia das Almas. Sim. A gente não faz isso. A gente pode fazer isso através das nossas orações e não através da chama da vela. Por isso que a gente não pede para o plano astral e nem acendemos vela, porque essa força ela é terrena. Ela é, na verdade, ela é o primeiro elemento da vela. Ela é o corpo, é o primeiro elemento da vela. E, na verdade, nós queremos atingir os 3 outros planos da vela que nós queremos. Então, nós queremos um plano mais elevado. Bom, acender as velas, então, para o plano astral não é bom, pois eles estão comprometidos não com a vontade divina. Eles estão comprometidos, talvez, com algum outro interesse que não seja o da luz. Então, é difícil a gente trabalhar com isso.
eu acho que não é bom a gente ir. E agora, só para a gente fechar, e depois, se der tempo, fazer a pergunta, é que a gente deve imaginar a chama da vela como se fosse um corpo humano. Então, a parte de cima da vela, né, seria mais ou menos a cabeça. Depois, nós teríamos um pouco mais para baixo da vela a garganta, depois o coração, e depois, lá onde está o pavio, quase entrando na cera, a gente seria a matéria. Né? A matéria que significa o corpo denso, que não faz parte da chama, não faz parte da luz. Né? Sendo que, se você souber perfeitamente, né, quando vai pôr alguma coisa, seja até na chama do fogão, você sabe qual é a parte da chama que queima mais? Aquela que é azulada. Então, nós vemos que uma chama ela tem mais ou menos 5 centímetros de altura. Né? De 3 a 4, nós estamos, vamos dizer assim, entre o coração e a garganta, aonde está as duas maiores forças da chama, que é a garganta, onde está o poder, onde tem a criação através do verbo, e o coração, onde tem o sentimento que vai plasmar e manifestar tudo aquilo que nós queremos ver nas nossas vidas. Então, as coisas acontecem entre os 4 e 3 centímetros da chama, dividido, então, a chama em 4 partes, que é justamente aquilo, né? Etéreo, mental, emocional e físico. A chaminha de 5 centímetros traz, na verdade, todo esse corpo. Será que tenho tempo para responder a pergunta ou corri muito? Olha, não, foi ótimo. Tem 3 minutos e meio. A pergunta é que diz que o kardecismo ensina que quando você acende uma vela, um monte de obsessor vai pro fogo. Não. É de acordo com a sua intenção. Eu Pois é, acabei de falar sobre isso. exatamente. Né? A vela, eu quis fazer essa live justamente para a gente desmistificar É, um pouco esse lado da vela. Você entendeu? Porque é. a vela traz muito isso. Porque todas as vezes que, às vezes, a gente, quando criança, vai numa igreja ou vai num templo e acende uma vela, é quase pensando nesse campo astral. Sim. Esse campo astral, embora esteja dentro do corpo emocional, o corpo emocional, ele, na verdade, ele se permeia em 2 lâminas, como se fosse uma faca de 2 legumes, como diria o Vicente Mateus, né? De 2 gumes. Um é para esse lado meio sombrio, mas o outro é para o lado da luz. Tá, E é para o lado da luz que nós estamos indo com as nossas velas, e claro. não para o lado sombrio. Tem mais 2 Vale. perguntas. Quando a vela apaga várias vezes, tem algum significado? E a outra pergunta é: uma vela para 2 pessoas ou uma vela para cada um? E daí Uma encerrou, tem vela 2 para minutos. cada um. Uma vela para cada um. Não, uma vela para cada um. Não dá para você acender uma vela para os outros. Não dá para você ir num templo e quando você passa pela rua, e quando eu era criança era muito comumente, aonde você vai indo? Ah, estou indo na igreja. Pô, reza para mim? Não dá. Ah, você vai acender uma vela? Acende uma vela para mim? Não dá. 1 minuto. Então, não tem condições. A vela, quando se apaga, eu vejo pelo lado que a vela está com defeito. Tá. Não que seja algum aviso ou alguma coisa que possa simbolizar para mim alguma coisa que ela queira dizer. A vela está com defeito. Troque-a. Leva onde você comprou a vela e troque. A mesma coisa acontece com o pavio, quando você puxa ele inteiro da vela. É, Entendeu? é Você verdade. quer colocar e não coloca, né? Está com defeitos, tem que trocar. Tá certo. Amanhã eu converso com o Albano Macedo sobre signos da água, escorpião, peixes e câncer. Bueninho, meio minuto para sua mensagem final. A minha mensagem final é que a luz esteja sempre com vocês. E Amém. o amor e o carinho do Criador sempre permeiem o vosso campo etéreo, o vosso campo mental, emocional e físico. E nunca se esqueça que o santo ser crístico,
E a divina presença eu sou é a imagem e semelhança do Criador em vossas vidas. Gratidão pelo convite, cara. Gratidão, namastê, família Pax. Obrigada.